face not spoiled by beauty. I have some scars from where I've been. You got eyes that can see right through me. You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you I found a rhyme. If there is a light you can't always see, and there is a world we can't always be. If there is a dark that we shouldn't doubt, and there is a light, don't let it go out. And this is a song for someone. This is a song for someone. You let me into a conversation only we could make. You're breaking into my imagination. Whatever's in there, it's yours to take. I was told I feel nothing the first time. You were slow to hear, but this could be the night. If there is a light you can't always see, and there is a world we can't always be. If there is a dark within and without, and there is a light, don't let it go out. And this is a song for someone. This is a song for someone. Yeah. And I'm a long way from your hill of Calvary, and I'm a long way from where I was, where I need to be. If there is a light you can't always see, and there is a world we can't always be. If there is a kiss I stole from your mouth, and there is a light, don't let it go out. Boa noite, querido. Hoje nós temos a alegria novamente, nessa noite, de adorar ao Senhor. Eu quero deixar um texto bíblico para você, que fica em Samuel 12:24. Ele diz assim, ó: tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Vamos aqui então adorar ao Senhor, cantando um hino que fala dessa letra, desse trecho de Samuel. Vamos então adorar a esse Deus que é grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, os céus e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu amor sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado, agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Te adoramos, Senhor. Te cultuamos, Pai, pelas tuas grandes obras, Deus, pelos teus grandes feitos, Senhor. Sabemos e vemos a tua atuação no mundo, Pai, a tua atuação na pessoa de Cristo, levando e distribuindo amor por toda a humanidade, Pai. E aqui, ó Deus, nessa noite, nós te clamamos, Deus, e te cultuamos como servos seus, como filhos, Pai, comprados, Deus, pelo teu sangue. E nós queremos, ó Deus, te agradecer e te engrandecer, porque um dia a tua palavra de remissão, de salvação chegou até nós, Pai. E nós te cultuamos por isso, te cultuamos em nome de Jesus, Pai. Nós te clamamos, Deus, e nos colocamos diante de ti, Pai, para que o Senhor receba a adoração que fazemos. A adoração que fazemos na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, onde estivermos, Pai. Sabemos que a nossa oração, a nossa adoração é ouvida pelo Senhor, Pai. O Senhor tem ouvidos atentos a nós, os seus filhos. E nós aqui, Deus, nessa noite, te clamamos, tendo a certeza que o Senhor nos ouve. Te orando, Deus, sabendo que o Senhor nos ouve. E fazemos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Temos motivos para agradecer a Deus. Agradeça a Ele, louve ao Senhor.
Diga, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeça ao Senhor por se lembrar de você. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Agora nós temos, irmãos, o privilégio de adorar ao Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Temos a possibilidade de fazer isso. Você pode fazer isso dedicando a sua vida no altar do Senhor, dedicando sua vida diante de Deus. Se você passa por algum tipo de dificuldade, não precisa fazer a sua oferta, um sacrifício desse tipo, mas você que tem sido abençoado pelo Senhor, que o Senhor tem abastecido seus celeiros, faça a sua oferta, seja um adorador através dessa forma. Aquele que passa dificuldade num momento tão difícil, passa dificuldade. Não faça um sacrifício que Deus não te pede. Mas você que tem sido abençoado por Deus, abençoe também. Faça isso como gratidão ao Senhor. E se dedique e diga: vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Que seja um sacrifício agradável a Ti, Deus. Um sacrifício de louvor.
Em nome de Jesus. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim
Senhor, em Tua presença, queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de poder contribuir, Senhor. Contribuir com a Sua obra, contribuir para a Sua glória, Senhor. Eu sei que para o Senhor dinheiro não é nada, Senhor. O que importa é o nosso coração, as nossas atitudes, Senhor. Isso é o mais importante para Ti. Graça Te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Aquelas pessoas que estão desempregadas, estão passando dificuldade, que o Senhor esteja intervindo, Senhor, nessas famílias. Por isso Te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Amém. Amém, Deus. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação encheram seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida em salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha história? Parecia ter chegado ao fim, a Sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o Seu sangue me libertou. Que me transformou. O Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheram seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida em salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado
Ser pastor é ser chamado por um Deus eterno, sempre amado. Que está presente em cada situação. E porque é Deus, nunca nos deixa na mão. Ser pastor é saber amar todos que estão ao seu redor. Mesmo que incompreendido for, ele sabe exercitar o amor. Ser pastor é ser empático e nunca discriminar. Porque todas as ovelhinhas são amadas e devem por ele ser cuidadas. Ser pastor é saber que nem sempre entenderão. Às vezes, uma dose de incompreensão fará com que ele chore. Mas logo tudo passa, porque um carinho ele receberá. Muitas vezes, dê um pequenino que sua alma acalmará. Ser pastor é saber o peso eterno da sua linda vocação. E que ser funcionário do Mestre é na terra uma promoção. E quando chegar na glória, poder ouvir então: foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o reino do teu Mestre para toda a eternidade. Olá, boa noite. Estamos aqui reunidos, eu e a minha família, para dar parabéns ao pastor Eliseu pelo Dia do Pastor. Parabéns, pastor. Que Deus abençoe muito e muito. Oi, pastor. Deus abençoe. Parabéns pelo seu dia. Eu e minha família desejamos parabéns, pastor. Parabéns, pastor Eliseu. Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, pastor, pelo dia do pastor e que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Boa noite, pastor. Boa noite, igreja. Estamos aqui para parabenizar o Senhor por ser nosso pastor, que foi a nossa melhor escolha de tê-lo como nosso pastor. Parabéns pelo seu dia. Pastor Eliseu, meus parabéns. Parabéns, pastor Eliseu. Gosto muito do senhor como nosso pastor. Nossas sinceras congratulações. Em nome da família Silva, pastor, nós queremos te dar os parabéns pelo seu dia e que Deus possa continuar abençoando o seu ministério. Parabéns. Parabéns, pastor, e muito obrigada pela sua existência nas nossas vidas. Nós te amamos muito. Alô, pastor, parabéns pelo dia de hoje, hein? Agradecemos a Deus pelo Senhor ser o nosso pastor, por todas as palavras de conforto e ensinamento que o Senhor sempre traz pra gente. Deus o abençoe. Tamo junto, pastor. Parabéns. Parabéns, pastor. Que Deus abençoe, tá? Muitas felicidades. Parabéns, Deus abençoe. Parabéns, pastor, pelo dia do pastor. Que Deus o abençoe a você e a família. Parabéns, pastor. Oi, pastor, tudo bom? Estamos aqui, eu e o Edmundo, para desejar um feliz Dia dos Pastores e, primeiramente, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. E feliz Dia dos Pastores. Ô, pastor, eu quero desejar um dia muito especial, né? Feliz Dia dos Pastores, tá? Parabéns, pastor Eliseu, pelo seu dia. Que Deus continue abençoando, tá? Me dando muita saúde, coragem, força, sabedoria para estar à frente do seu rebanho, assim como tem feito até aqui. Muito obrigada por tudo, pastor Eliseu. Parabéns, pastor.
Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, pastor Eliseu. Feliz dia do pastor. Parabéns, pastor, pelo seu dia. Que Deus abençoe você e sua família. Parabéns, pastor. Parabéns, pastor Eliseu. Feliz dia do pastor. Que Deus abençoe você e sua família. Olá, irmãos, boa noite para vocês, como estão? Estão bem? Todo mundo firme? Como é que está a saúde de vocês, a família? Espero que todos estejam bem, firmes no Senhor, firmes aí, né, com a sua saúde em dia, tá bom? Procura comer bem, né? Beba bastante água, como o pessoal sempre diz, e vamos seguir em frente. Já começaram aí as liberações, a gente está sabendo, né? Lentamente está voltando as coisas ao normal. E quando a gente tiver mais informações a respeito da nossa igreja, os irmãos podem ficar bem tranquilos que a gente vai passar para vocês essas informações, tá bem? Fica de olho aí nas redes sociais, que a gente vai conversando aí. E por enquanto o que a gente tem é isso que a gente tem por enquanto, né? E o que tem sido uma bênção de fato na nossa vida. Não é o ideal, mas estar com os irmãos pelo menos nesse horário e poder louvar ao Senhor juntos tem sido bênção na minha vida e tenho certeza na sua vida também. Amém? Muito bem, nós vamos então dar continuidade ao nosso culto, meditando agora na palavra do Senhor. Hoje a gente vai falar em Zacarias capítulo 7, é o texto que está diante de nós hoje, tá bom? Nós já terminamos as visões de Zacarias e vamos lá então para o capítulo 7. O texto diz assim, na palavra do Senhor: Aconteceu no ano 4º do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor, e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Chorarei eu no 5º mês com jejum, como o tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e planteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comeis e quando bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não eram essas as palavras que o Senhor proferiu por intermédio dos profetas antigos, quando Jerusalém estava habitada e próspera, juntamente com as suas cidades ao redor dela, e quando o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos: Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e compaixão cada um para com o seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós intente no seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram duro como diamante o seu coração, para não ouvirem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas antigos. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Assim como eu clamei, e eles não ouviram, também eles clamarão, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas os espalhei, como um turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram. Assim, pois, a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, quando fizeram da terra desejada uma desolação. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar antes de meditá-la. Senhor, que o Senhor fale muito poderosamente conosco e que os nossos corações
compreendam, ó Senhor, de uma forma muito clara e nítida o que a Tua palavra tem e o que ela significa para a vida de cada um de nós. E que seja assim para a Tua glória, clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Essa profecia de Zacarias, ela aconteceu exatamente 2 anos depois da profecia anterior. Na verdade, a primeira profecia de Zacarias, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 6. Então foi um período em que Zacarias profetizou, né? Direto, todos os dias provavelmente, e ele profetizou uma profecia só, com começo, meio e fim. E aí as profecias de Zacarias acabaram, terminaram, e Zacarias ficou 2 anos então sem profetizar. Talvez ele tenha até continuado a falar com o povo, talvez ele tenha até continuado a ministrar a palavra de Deus ao povo, mas a visão de Deus não veio nenhuma palavra específica por enquanto, e talvez se não fosse pelo que aconteceu agora, Zacarias teria fechado até o seu livro, né? E teríamos apenas os 6 primeiros capítulos de Zacarias. 2 anos depois, então, do capítulo 6, Zacarias, então, tem uma nova visão de Deus, ou uma nova profecia da parte de Deus, e ele começa de novo uma nova sessão de profecias, que é até mais longa do que a anterior, porque agora as profecias vão até o capítulo 14, né? Nós temos, inclusive, 8 capítulos pela frente, e esses são, portanto, a próxima sessão de Zacarias. Bem, por que Deus, então, mandou uma nova profecia para o povo? Eu quero contar para vocês uma história muito interessante e muito legal, que não tinha aparecido antes na história, mas que agora aconteceu. E que vale muito a pena a gente conversar a respeito dela, porque foi um fato muito interessante que não tinha sido contado pelos livros históricos. Bem, nós temos falado que o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, onde ficou 70 anos. Isso todo mundo já sabe. E que depois de 70 anos retornaram, e é esse retorno que nós estamos estudando. Quando o povo de Judá foi levado em cativeiro, 70 anos atrás, tinha acontecido uma coisa muito interessante, muito legal. O povo de uma cidade chamada Betel, eles, então não sei porquê, né, eles talvez fossem companheiros dos judeus, ou fosse uma população aliada dos judeus, por alguma razão, eles decretaram, por conta da desgraça que se abateu sobre o povo judeu, eles decretaram um jejum nacional. E o dia que o povo foi levado em cativeiro se transformou numa espécie de feriado naquele dia. Então, todos os anos, eles comemoravam aquele feriado. E era um feriado que eles choravam e lamentavam e jejuavam nesse dia de feriado. E isso acontecia no 5º mês, porque foi exatamente o mês em que o povo de Israel foi levado em cativeiro. Então, naquele dia, todos os anos e durante 70 anos, eles jejuaram, né? Naquele dia, era o dia do jejum deles, eles jejuavam e eles choravam na presença de Deus, lamentando a desgraça que tinha se abatido sobre Judá. Muito bem. Depois de 70 anos, Judá retornou do cativeiro. Vocês sabem que eles voltaram, começaram a reconstruir a nação, as fazendas, os muros, né, como nós estamos estudando na escola dominical, juntamente com Neemias. Começaram a reconstruir os muros e o templo, né, com Zorobabel. E o povo reconstruindo a nação e eles praticando aquele feriado de jejum. E aí surgiu na mente deles uma ideia. Bom, agora que o povo voltou, será que não era o caso da gente parar de jejuar? Será que não era o caso da gente, então, cancelar esse festival, né? Cancelar esse feriado e deixar isso para lá? O povo já voltou, não tem mais que jejuar e nem que lamentar a desgraça, porque o próprio povo judeu já se sobrepôs à sua desgraça. Não existe mais esse significado horroroso que se atribuiu no passado. O povo venceu, passou dessa etapa. E aí, então, surgiu essa ideia. E aquela cidade, então, mandou 2 mensageiros, o Regem-Meleque e o Sarezer, ou Cerezer, que foram até Jerusalém para falar com os sacerdotes e perguntar para eles, a gente deve ou não continuar com esse costume? Não sei, vale a pena continuar? Ou é melhor a gente parar com isso, uma vez que vocês agora já estão bem, né? Nem vocês estão lamentando mais e a gente continua lamentando. Então ficaram com essa dúvida e foram lá perguntar então para os sacerdotes e para os profetas de Jerusalém como eles deveriam proceder. Pessoalmente, eu achei muito bonita a atitude desse povo, né?
Imagina, por exemplo, que os nossos irmãos, os argentinos, né, fossem invadidos por um outro país, pela Inglaterra, né, o que não é uma coisa tão impossível, quase aconteceu isso, inclusive, né, eu vi isso com os meus próprios olhos. Imagina que os ingleses invadam a Argentina e levam os argentinos para a Inglaterra, por exemplo, né, para morar lá como cativo, certamente, né? E aí os brasileiros, eles em solidariedade àquele país, eles decretariam então um jejum nacional. Todos os anos, no dia, né, naquele dia, nós faríamos então um jejum. Não é bonita essa atitude? Eu acho muito legal essa atitude, acho muito bonita, e eu pessoalmente achei muito bonito o que esse povo fez. Mas o texto que eu acabei de ler para vocês, ele não tem essa visão, não. Deus não gostou nada disso. Deus dá uma bronca danada nessas pessoas, né? Deus, ele censura elas, são palavras muito duras. E o que eu achei que foi uma atitude até muito bonita, Deus não viu isso com beleza. Pelo contrário, ele censurou e falou mal dessa atitude. Deu uma bronca nos habitantes de Betel e aproveitou por tabela e já deu também logo uma bronca nos habitantes de Jerusalém, né? Na população de Israel, todo mundo levou bronca, tá certo? Qual é o problema, né? Por que será que Deus ele deu essa bronca? E o que ele não gostou nessa atitude, que pareceu inclusive tão boa? O problema com os habitantes de Betel é que eles criaram uma tradição e mantiveram essa tradição. E foi apenas uma tradição, é o que o texto diz, uma tradição vazia, uma tradição que não tinha sentido. Eles não fizeram jejum, por exemplo, para se aproximar de Deus. Eu não sei por que você faz jejum, né? E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a minha própria experiência de jejum. Mas o jejum deles não tinha a ideia, por exemplo, de chegar mais perto de Deus. Não era exatamente para Deus que eles faziam, né? Nós vamos perguntar daqui a pouco por que eles faziam esse jejum. Mas uma coisa eu digo, não era exatamente por Deus. Era uma mera tradição, um formalismo, um feriado formal. Nós não nos relacionamos com Deus, e essa era a questão que eles talvez não entendessem, nós não nos relacionamos com Deus pela via da tradição. Nós nos relacionamos com Deus com o coração. Deus nos quer de forma integral. A nossa adoração tem que ser sincera, tem que ser verdadeira. Não é a tradição que nos aproxima de Deus, mas é o nosso coração, a espontaneidade do nosso coração é que deve fazer isso. Quando nós começamos a fazer as coisas para Deus apenas por tradição, então as nossas atitudes, elas deixam de agradar a Deus. Foi exatamente o que aconteceu com este povo. Eles fizeram isso apenas por tradição e por isso deixaram de agradar a Deus. Não agradaram a Deus. Deus, não é que Deus ele condena a tradição, né? Não é esse o caso. As tradições são coisas naturais da nossa cultura, da vida humana, né? É natural do ser humano criar tradições. Mas o que Deus quer é que, apesar das tradições, nós o sirvamos com inteireza de coração, com sinceridade de coração, com verdade. Principalmente em se tratando do jejum. Deus não é contra o jejum. Muitos homens de Deus, homens verdadeiros, antes desse episódio e depois desse episódio, jejuaram. Por exemplo, Paulo jejuou, e isso é citado lá em Atos, né? Um jejum que Paulo fez, e nós imaginamos que Paulo deveria ter o costume de jejuar. Jesus jejuou, né? Então era natural que as pessoas, depois desse episódio e antes dele, jejuassem. Deus aqui não está contra o jejum. O problema aqui do texto é o mero formalismo. O problema com o jejum desse povo é que eles jejuam por mero formalismo. O que Deus quer? O que Deus queria de fato? Ele queria, na verdade, que o povo fizesse aquilo que lhe agrada. Fizesse para Deus. E não apenas por mera tradição, ou por mero formalismo, ou pior ainda, como vamos ver daqui a pouco, por uma mera, como pode ser o caso aqui, não é? Uma mera formalidade política. Né? Uma mera relacionamento da boa vizinhança, se podemos dizer assim, mantendo então uma política de boa vizinhança, algo que não foi feito especificamente para Deus. O que Deus queria? Ou melhor ainda, o que Deus prefere? Esse texto leva a gente a pensar no que Deus prefere. O que Deus quer de nós, afinal? Você pode fazer tantas coisas, né, para Deus, que você pode cair no risco de fazer coisas que não agradam a Deus. Não é que não agradam a Deus, mas coisas que não são importantes para Deus. Se você faça muito bem, mas, né,
Não, isso não é importante. Deus não está preocupado com isso. A preocupação é mais tua do que de Deus. Eu queria pensar um pouquinho com vocês nas preferências de Deus. O que Deus prefere? Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, né? A gente vai pensar um pouquinho nessa atitude dos habitantes de Betel. A primeira coisa que eu quero destacar é que Deus prefere aquilo que eu dou para Ele seja dado exclusivamente para Ele. Você não precisa dar tudo para Deus, né? No Velho Testamento, por exemplo, as ofertas não precisa dar oferta para Deus. Deus nunca obrigou as pessoas, né? Por exemplo, a consagrar coisas. Mas Ele deixou uma ordem. Se você consagrar uma coisa, consagre a Deus e depois não peça de volta. Porque se você pedir de volta, você não vai ter mais de volta. O que você dá a Deus é de Deus. E você não pode dividir aquilo que você dá para Deus. O texto diz assim no versículo 5: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, por acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, foi para mim? Ou verdadeiramente foi para mim? Foi para mim que vocês jejuaram? Essa é a pergunta de Deus. Por que vocês estão me perguntando agora? Podemos parar, Senhor, de fazer o jejum? E Deus fala, mas por que está perguntando para mim? Foi para mim que vocês jejuaram? Porque Deus está achando estranho. Não foi para mim que vocês jejuaram. Por que esse jejum foi decretado, afinal? Eu tenho algumas teorias, não é, do porquê que esse jejum foi decretado. Talvez porque eles tivessem pena dos judeus. E aí, por se apiedar, não sei se esse era o caso, eu acho dificilmente esse era o caso, mas imaginemos que eles eram boas pessoas, tinham bons corações, né? E por pena dos judeus, eles decretam um jejum. Ou talvez o povo de Betel fosse meio parente dos judeus. Se estamos aqui falando de Betel, uma cidade do Reino do Norte, o antigo Reino do Norte, então essas pessoas eram meio primos dos judeus, provavelmente, né? Então, se é isso, talvez por uma questão de parentesco, eles então queriam se apiedar daqueles que eram meio parentes seus, não sei. Mas provavelmente, o que está em jogo aqui, provavelmente, é que eles decretaram esse jejum por questões políticas. Talvez para manter uma política de boa vizinhança, como eu acabei de falar. Eles eram aliados dos judeus e por isso eles fizeram decretaram uma lei, né, a lei do feriado ou do jejum nacional no 5º mês, exatamente para aparecer bem aos olhos dos judeus. Qualquer que fosse, não é, o motivo, Deus está dizendo, não foi por mim. Mas, provavelmente, por questões de política, né, é que eles haviam decretado esse jejum, para manter a política da boa vizinhança. Agora vejam, isso não é ruim. Não estou dizendo que isso é ruim. Isso, na verdade, é bom. Se você vai fazer um jejum a Deus, né, e é isso que está em jogo aqui no texto, é muito bonito, é muito bom, mas se você pretende fazer um jejum para Deus, então faça um jejum para Deus. E é isso que está em jogo aqui nesse texto. Se você vai fazer uma coisa para Deus, então faça para Deus. Não faça por outro motivo que não seja Deus. Que não tenha outra direção que não seja Deus. Deus faz uma pergunta muito provocativa aqui no texto. Quando você come para quem? Pensa um pouquinho nessa pergunta, né? A pergunta que aparece aqui no texto. Quando você come para quem? Você, por exemplo. Para quem que você come? Eu vou almoçar agora, mas comer aquela comidinha fina, deliciosa, não é? Aquele bifinho tal, macio, aquele alface gostoso tal. Aí você vai comer aquela comida deliciosa e você diz, eu vou comer para o Senhor. Essa é a pergunta. Para quem que você come? Talvez você coma porque você está com fome. Ou talvez você coma porque a comida é uma comida gostosa. Mas seria estranho dizer, eu estou comendo para Deus. Sabe por quê? Porque na verdade é você que está se aproveitando da comida. Deus não está sentindo o gosto, Ele até sabe o gosto da comida, né? Mas quem está desfrutando daquele momento é você. Você não está fazendo isso para a alegria de Deus. A alegria é tua, na verdade, e não de Deus. A lição aqui do texto é, se você pretende fazer algo para Deus, faça para Deus. O que você faz para Deus é dele, é para Ele, é por Ele. Ele é o centro daquilo que você faz para Ele. Você não pode ter um outro motivo, né? Uma outra motivação quando você faz uma coisa para Deus. Você não pode guardar para si e fazer para si algo que é de Deus. Parece que o povo de Betel não tinha entendido isso. Eles faziam o seu jejum por outros motivos que não o relacionamento com Deus. E agora vem perguntar para Deus, Senhor, eu vou continuar a jejuar?
E Deus falou, mas para quem que vocês estão jejuando? Para mim é que não é. Eu não vi nada. Deus que conhece os corações, ele sabia que as motivações e os motivos dos habitantes de Betel eram outros. Não eram o relacionamento com Deus. Eles ainda eram um povo dividido entre as intenções mundanas e o desejo de agradar a Deus. Deus não aceita essa divisão. Faça para o Senhor, mas faça para Ele. O que você fizer para o Senhor é dele. Amém? Segunda questão, segunda lição que eu aprendo a respeito do que Deus prefere, e por isso é que os habitantes de Betel não foram bem recebidos por Deus, é que Deus prefere que aquilo que eu faço fora do culto seja ou que tenha mais valor do que aquilo que eu faço dentro do culto. Eu não sei como é que é o teu culto, a tua adoração a Deus, mas eu vou te dizer uma coisa, Deus prefere mais aquilo que você faz fora do culto. Hoje em dia a gente vive numa onda, um avivamento de culto, não é assim? As igrejas hoje lotam, missas lotam, e as pessoas concorrem para essas igrejas, e lá eles se sentem inebriados, por essa nova onda de louvor, de adoração, e nessa onda então as pessoas levantam as mãos e choram, e se ajoelham, e rolam no chão, vivem uma onda de emocionalismo. Muito bem, eu não estou dizendo que isso é errado, de forma alguma, e talvez até tenha mesmo o seu lugar, um grande, ou talvez o maior teólogo americano do século XVIII, do século XVII, que foi Jonathan Edwards, ele escreveu um livro, e olha, no século XVII, falando que havia um lugar para as afecções, ou seja, para as paixões da alma na própria adoração. Você pode se alegrar diante de Deus, não só pode como deve, isso tem o seu lugar. Dependendo da forma como cada um louva a Deus. Não tem problema, entre na igreja e ali com o povo de Deus você louva, você adora, você se alegra e você faz aquilo que edifica a tua alma e a tua vida na presença do Senhor. Mas a questão aqui, a questão que está colocada aqui é que Deus prefere aquilo que eu faço fora do culto. Fora do culto. A questão colocada diante de Deus pelos habitantes de Belém, pelos belemitas, é a seguinte, de Betel, desculpa, pelos habitantes de Betel é a seguinte, devemos jejuar ou não? E a resposta de Deus nos versos 9 e 10 é, executai juízo verdadeiro. Olha, eles perguntam, Senhor, nós vamos jejuar? E Deus fala, vocês querem jejuar? Então eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um com seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, a preocupação com as atividades religiosas, ela tem a intenção de abafar o grito do nosso fracasso espiritual. A gente às vezes fica preocupado, com as atividades da igreja, e muitas vezes se descuida de outras atividades que Deus prefere, as atividades da minha própria vida privada. O jejum, ele se torna importante, porque nós estamos em falta naquilo que realmente importa. Sabe por que o jejum era importante para os habitantes de Betel? Porque eles não estavam preocupados com o que realmente importa. E o que realmente importa? O que importa é uma vida consagrada diante do Senhor. O jejum não pode substituir isso. Na verdade, não é nem o jejum, nem o culto substitui uma vida fracassada em seu relacionamento com Deus. Nem culto, nem jejum, nem qualquer outra atividade religiosa compensa o fracasso do relacionamento com Deus. O problema sempre há de ser a minha própria relação com Deus. Todo fracasso da nossa vida, ele começa com o fracasso na disciplina do nosso relacionamento com Deus. Quem falha no relacionamento com Deus, vai falhar em todas as outras áreas, sobretudo na sua relação com Deus. A nossa igreja, ela seria muito diferente se cada um de nós se preocupasse menos com a igreja e muito mais consigo mesmo, com sua própria vida, na consagração de si, na sua própria disciplina de relação com Deus, na sua leitura da palavra, na sua oração, no seu testemunho ao mundo, de ser bênção na vida de alguém lá fora, ou bênção na vida de alguém aqui dentro, se cada um buscasse o Senhor e vivesse integralmente o Senhor, vivesse o Evangelho de uma forma integral. É isso que Deus quer de nós.
Isaías 58 mostra a mesma questão do jejum, que é muito muito parecida com a de Zacarias, que fala também sobre o jejum, e mostra uma perspectiva um pouco diferente, mas o resultado é o mesmo. O povo pergunta para Deus em Isaías 58, por que nós temos jejuado, Senhor? E o Senhor não atenta para isso. Por que nós temos afligido a nossa alma? E o Senhor não sabe? Ou seja, Senhor, a gente está jejuando, nós estamos passando fome, estamos sofrendo na presença do Senhor, e o Senhor nem olha para nós. Olha a resposta de Deus para esse povo, né? Dá até dó. Ele vai dizer o seguinte: seria esse o jejum que eu escolhi? O dia que o homem aflija a sua alma? A pergunta é, vocês acham que eu gosto de ver gente sofrendo? É isso? Eu gosto de ver gente com fome? Vocês estão pensando que eu gosto de jejum porque eu gosto de ver pessoas passando fome? Deus é assim? Deus gosta de ver gente passando fome? Deus está dizendo através de Isaías, é claro que não é isso. Deus não tem nenhum prazer em ver uma pessoa passando fome. Pelo contrário, isso é triste. É triste para um outro ser humano e também é triste para Deus. E aí ele vai completar. Consiste porventura o jejum em inclinar o homem a cabeça como junco e em estender debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que é jejum? Você se deitar no pano de saco e na cinza? Vocês chamariam isso de jejum? E de dia aceitável ao Senhor? Diz o Senhor. E agora Deus vai dizer o que ele quer. Acaso é este o jejum que eu escolhi? E agora ele vai dizer, qual é o jejum que ele escolheu? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes ir livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desamparados, que vendo-o nu, o cubras, e não escondas da tua carne? Mas é fácil, você não faz essas coisas, mas você faz o jejum. Isso pode substituir o jejum? Não pode. Deus vai dizer, né? Ele continua dizendo em Isaías, façam esse jejum, e então romperá a tua luz como uma alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estender o dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Não é lindo isso? O que Deus queria do povo? Deus queria vida limpa. Deus queria vida consagrada. Ele está dizendo, esse é o jejum que eu quero. Não adianta ficar sofrendo na minha presença, né? Em vez de ficar sofrendo na minha presença, vá viver uma vida de consagração, vá viver uma vida de sinceridade na minha presença. A pergunta aqui é, o que Deus quer de mim? Irmãos, eu vou confessar aos irmãos, eu já fiz e faço periodicamente um jejum. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, Deus nunca pediu um jejum para mim. Eu nunca senti Deus dizer para mim, eu quero que você faça um jejum. Eu sempre faço isso por iniciativa minha. Não sei como é a sua experiência, se Deus já pediu isso de você alguma vez, eu não sei. Mas na minha experiência, Deus nunca disse para eu fazer um jejum. Ele nunca tocou dizendo, eu quero isso de você, me obrigando. Não é isso? Eu sempre fiz porque eu quis fazer. A pergunta é, o que realmente importa para Deus? O que realmente quer de nós? Irmãos, o que Deus quer de nós, na verdade, é a consagração integral e total de nossas vidas. A adoração e o culto a Deus não substitui a consagração das nossas vidas. Não adianta viver como quer, lá no mundo, e depois comparecer na presença de Deus achando que o culto vai purificar, ou que vai limpar, ou que vai curar, né? As pessoas esperam do culto mais do que o culto pode oferecer. Na verdade, o culto nem tem essa intenção. O culto é uma oferta que damos a Deus. E muitas pessoas comparecem diante de Deus de mãos vazias. Não tem nada para oferecer ao Senhor. A terceira lição que eu aprendo, e última, quero destacar aqui desse texto, daquilo que Deus prefere, e do que Deus gostaria que tivesse acontecido. Deus prefere que eu tenha um coração sensível para ouvir a sua palavra. Era isso que Deus queria dos habitantes de Betel. Ele queria coração sensível. Ele diz no versículo 12, sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito.
mediante os profetas que nos precederam. Deus quer de nós sensibilidade para com a sua palavra. Às vezes nós trabalhamos tanto para Deus que nós esquecemos de parar para ouvir as palavras de Deus. Paulo disse que Deus não nos deu o espírito de servidão. Ele nos deu o espírito de adoção. Sabe o que é o espírito de servidão? É Deus transformar você num escravo, num servo, né? Num empregado, num funcionário. Deus não nos deu o espírito de funcionário. Ele nos deu o espírito de adoção. Por quê? Porque Ele nos transformou em filhos. E como filhos, o que nós fazemos? Nós clamamos, Abba, Pai. Tem muita gente correndo para agradar a Deus por aí, né? Vai para cá, vai para lá, vai fazer não sei o quê, e fica naquele desespero, né? O que eu posso fazer para agradar a Deus? E Paulo diz, você quer agradar a Deus? Diga, Abba, Pai. Ele fica feliz. É como o pai que ouve, né, a primeira vez, ou que ouve o filho lhe chamar de pai. Como é saboroso, né, aos ouvidos de um pai, ouvir o seu filho lhe chamar de pai. Isso é saboroso também aos ouvidos de Deus. Deus quer que você chame Ele de pai, ou seja, que você esteja na presença dEle, que você desfrute da presença dEle. Aliás, o principal objetivo pelo qual fomos criados não é para trabalhar para Deus, mas para desfrutarmos de Deus. Deus não colocou Adão no Éden, né? Lembra disso? Você conhece bem a história. Deus não colocou Adão no Éden para trabalhar para Ele, né? Eu criei um jardim, agora precisa colocar o funcionário lá para cuidar, que nem como se o homem fosse o caseiro. Sabe quando é que ele virou caseiro do jardim do Éden? É quando ele pecou. Aí ele teve que trabalhar. Mas Deus criou o homem para que desfrutasse. O texto diz que todos os dias, quando a tarde virava, né, na viração da tarde, Deus, Ele comparecia no jardim e Ele ia conversar com Adão. Não é maravilhoso? Era isso que Deus queria. Eu coloquei aqui você, meu filho, não foi para você trabalhar no jardim, não é isso. Eu coloquei você aí para que você desfrutasse da minha presença. É o que Deus quer de nós, que nós desfrutemos dEle, que nós saboreemos Deus, que nós sintamos prazer em Deus, em estar na presença de Deus. Marta e Maria são dois exemplos dessa verdade. Você se lembra que quando Jesus se hospedou na casa delas, Marta ficava trabalhando para Jesus, assoberbada, né, com muitas coisas, e Maria simplesmente se sentou e ouvia as palavras de Jesus. Essas mulheres são dois exemplos de duas atitudes que podemos tomar para com Deus. Uma trabalha para Jesus e outra fica sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Qual das duas agradou a Jesus? Você se lembra? Eu já contei essa história para algumas pessoas e pelo menos uma ou duas vezes eu ouvi alguém me responder, mas se não fosse Marta ninguém comia, né? Parece que as pessoas não entenderam o que agrada a Jesus. Uma vez os discípulos, né, foram perguntar para Jesus, mestre, lembra quando, aliás na história da mulher samaritana, né? Eles chegam para Jesus e falam, e eles pensam que Jesus está falando de comida. E Jesus fica nervoso. Jesus, acha que eu estou preocupado com comida? Eu quero comer. A minha comida, ele disse, é fazer a vontade daquele que me enviou. Deus não está preocupado em que trabalhemos para Ele. Ele nos quer como pessoas, como filhos amados. Filhos amados. Se Ele quiser que você faça alguma coisa para Ele, relacione-se com Ele e Ele vai dizer para você o que Ele quer de você. Mas espere dEle. Ele vai te falar o que Ele quer. Qualquer que seja a sua vontade, Ele vai revelar para você. Marta e Maria, como nós vimos, são exemplos de que nós devemos parar para ouvir Deus. Pare para ouvir Deus. Eu fico até pensando aqui nos habitantes de Betel, né? Olha que engraçado, é até engraçado pensar nisso. Os habitantes de Betel, eles se perguntavam, Senhor, nós devemos jejuar? E aí Deus respondeu, por que ao invés de jejuar, vocês não ouvem a minha palavra? Deus quer corações sensíveis para ouvir a sua palavra. Irmãos, aqui a gente não está falando mal da tradição. Claro que a tradição pode ser uma coisa muito ruim, mas nós não estamos aqui falando mal de tradição. E nem de jejum. Podemos um dia falar do jejum, né? Se é bom, se não é, como fazer, como não fazer. Um dia podemos falar sobre isso. O que está em jogo aqui é o que Deus espera de nós. O que Deus quer de nós? O que Deus queria dos habitantes de Betel? A pergunta deles é engraçada. Já podemos parar de jejuar? Eu fico pensando Deus ouvindo essa pergunta. Pergunta para Deus, nós já podemos parar de jejuar?
Sabe o que é engraçado nessa pergunta? É que dá a impressão que eles estão achando que o relacionamento com Deus é um negócio que você liga e desliga. Agora pode parar, Senhor? Já está bom assim? Né? Parece aquelas pessoas que quando chega o culto, né? Chega 7h30, que acabou o culto, eles já ficam dizendo, 7h30, que não vai acabar o culto, né? Aquele desespero, né? Como se Deus ele trabalhasse por período, por horário, não sei, não é isso? O que Deus quer de verdade? Ele quer teu coração, Ele quer a tua alma, Ele quer que você goste dEle, que você desfrute dEle, que você viva com Ele. Não é possível você ligar e desligar o relacionamento com Deus quando você bem quer. Ou você está com Deus, ou você não está. Os habitantes de Betel perguntavam, vamos parar de jejuar? E Deus podia responder agora então a eles, filhos, eu vou falar bem sinceramente, do jeito que eu quero, vocês nunca jejuaram. Ficaram 70 anos fazendo jejum, mas nunca fizeram o verdadeiro jejum que me agrada. Qual é o jejum que agrada ao Senhor? O que o Senhor quer de você? Faça essa pergunta para Ele e você vai descobrir que Ele quer você. Ele quer você aos pés dEle, desfrutando dEle, vivendo com Ele e vivendo por Ele como um filho amado. Amém? Ora comigo, Senhor. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, Senhor. Nós aqui de forma alguma condenamos a tradição. Como vimos hoje, ela faz parte da nossa cultura. É algo humano, Senhor, de fato. Mas a tradição pode se tornar um problema gigantesco, enorme, quando ela ocupa o lugar que pertence ao Senhor. Nosso coração é Teu, Senhor. E queremos servir e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E que seja assim na minha vida, na vida dos meus irmãos, que realmente tenhamos uma vida consagrada, diretamente consagrada ao Senhor. O que é Teu, Senhor. Nós não vamos dividir com ninguém. E o que é Teu é o nosso coração. Estamos aqui espontaneamente, felizes, alegres por colocar o coração na presença do Senhor e dedicar ao Senhor a nossa vida. Queremos Te amar, Senhor. E não fazer as coisas simplesmente para cumprir um calendário ou para cumprir uma formalidade. Não, Senhor. O Senhor não quer isso. Se for para cumprir uma formalidade, é melhor não fazer nada. O que queremos é estar na Tua presença, desfrutando de Ti, amando o Senhor e sendo amado pelo Senhor. Qualquer outra coisa que o Senhor quiser de nós, esse relacionamento há de revelar e o Senhor há de nos dizer aquilo que devemos fazer. Que seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos, para a glória do Senhor. Clamamos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você guarde essa verdade no seu coração. Tradição não é ruim, mas ela se torna muito ruim quando ela ocupa o lugar que pertence ao Senhor no teu coração. Seja espontâneo em amar o Senhor e em viver para o Senhor e espere muitas e preciosas bênçãos da parte dEle. Amém? Que Deus o abençoe e que você tenha uma semana de muita bênção e de muita graça da presença do Senhor. Fica com Deus e que Deus abençoe a você e sua família. Tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Ricos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja
seja seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Te desejamos, meu querido, minha irmã, meu irmão, uma excelente semana na presença do Senhor. Que Ele te abençoe e te guarde, te dê a paz. Amém.